Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma devocional e desta vez não estamos dando sequência aqui aos Salmos, mas vamos falar de outras realidades que também são importantes para a vida da gente. Nosso título da devocional de hoje é Não há heróis sem fraquezas. O texto básico está lá em 2 Coríntios 12:9, quando Paulo ouve da parte de Deus: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia nos apresenta uma galeria, um grupo de homens fantásticos que são vistos por nós como verdadeiros super-heróis. É claro que eles mesmos nada são. São pessoas como nós, carne e osso, sujeitos às mesmas fraquezas, tanto no campo físico quanto moral, ético, emocional, psicológico. Contudo, por mais que nós sabemos que Deus é o Senhor e que é Ele quem os capacitou em toda a obra realizada, tudo aquilo que eles fizeram, embora saibamos isso, não deixamos de lhes atribuir em alguma medida um certo mérito. Esse modo de pensar pode ser visto no que se refere à nossa consideração acerca de Paulo. Paulo ele é visto pelos cristãos como o grande apóstolo. E diante disso fica difícil atribuir ou reconhecer que nele também há fraquezas, que nele também há dificuldades. Mas as fraquezas, na verdade, fazem parte da vida de todos os grandes personagens da Bíblia. Nós vemos as fraquezas na vida de Abraão, de Sansão, de Davi, de Pedro, de João, do próprio Paulo. Todos os homens, sem exceção, por mais que pelas misericórdias de Deus sejam dotados de admiráveis virtudes, eles possuem fraquezas e grandes fraquezas. Essas fraquezas são um legado do pecado. Elas nos lembram quem somos nós, os nossos limites, as nossas imperfeições. Nos lembra que nós somos carentes de Deus. De vários modos o homem tenta lidar com essas fraquezas. Muitos, para sua própria tristeza, procuram ignorá-las. Talvez isso lhes dê a impressão de que são fortes e estão isentos delas. Mas a realidade da vida logo mostra que essas fraquezas estão presentes. Outros ainda, sobre as fraquezas, não as ignoram, mas parecem frustrados por não conseguir desvencilhar-se delas. Estão sempre abatidos, frustrados porque não conseguem se livrar delas. Outros ainda simplesmente se renderam a elas, pensando com isso ficar livres das pressões, dos sofrimentos que essas fraquezas impõem, então se entregam a elas. Há também os que lutam contra elas e conseguem superar algumas, mas rapidamente percebem que não conseguirão se livrar, superar todas as suas fraquezas. De fato, ninguém consegue evitar as fraquezas. Elas são parte da nossa condição pós-queda. A nossa mente e corpo, afetados pelo pecado, não conseguem, na verdade, comportar a perfeição. Nós não conseguimos, dentro dessa realidade que estamos aqui, comportar a perfeição. Penso que talvez devíamos ver as nossas fraquezas com outros olhos, considerar que, sendo pecadores como nós somos, sem elas nos sentiríamos suficientes, satisfeitos e orgulhosos da nossa condição. E assim iríamos viver em disputa de poderes com os demais, o que na verdade nós já vivemos assim. A questão é como lidar com as fraquezas? Com a fraqueza decorrente do medo, da dor, do ciúme, da rejeição, da perda, ou ainda da vaidade, do orgulho, da inteligência e tantas coisas mais. Como lidar com isso? E aí nós vemos aqui Paulo, o apóstolo Paulo. Ele estava vivendo nesse contexto aqui que ele está escrevendo aos Coríntios, ele está falando acerca de uma situação. Ele estava vivendo um momento de fraqueza. Ele estava lidando com algo que ele chama, sem
esclarecer, de fato, um espinho na carne. Sentindo-se fraco e carente, ele clamou ao Senhor. Lá no texto ele diz que orou 3 vezes ao Senhor. Mas, como resposta, ele descobriu e nos revelou que a sua fraqueza, Deus respondeu a ele, tinha um objetivo fabuloso: aperfeiçoar o poder de Deus na vida dele. Vemos ele dizendo lá, então quando sou fraco, aí é que sou forte. Ele soube ainda, nesse contexto, que não estava desamparado. Nesse contexto, Paulo lembra a ele alguma coisa que nós por vezes esquecemos. O Senhor diz a ele, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Enfim, irmãos, de fato, não há heróis sem fraquezas. Mas também concluímos que não há heróis bíblicos sem a graça de Deus. Que Deus nos abençoe e que, assim como Paulo, aprendamos que na verdade somos fracos, que na verdade somos carentes, que na verdade temos limites, temos imperfeições, mas nós temos a graça. E segundo Paulo ouviu, a graça de Deus é suficiente e não basta só para Paulo. A graça de Deus basta para nós também. O Senhor nos ajude.